conseguir fazer essas atividades para os usuários aqui da unidade. Aqui nós temos, além dos CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, a gente tem, dentro das UBSs, né, da atenção básica, a gente tem a equipe de saúde mental, que também é administrada pelas Irmãs Hospitaleiras. Então, aqui na UBS de Parelheiros, especificamente, a gente tem essa equipe, né? A gente tem também as equipes EMULT, que também estão alocadas nas UBS, que ajuda também os serviços do CAPES no cuidado com os pacientes com transtorno mental. Através da hospitalidade, né? Eu acho que favorece bastante o acolhimento desses usuários. Então, aqui na nossa unidade, a gente zela bastante para esse comprometimento e passa isso para os nossos usuários. Em torno de aproximadamente 11.400. Aqui no nosso território de Parelheiros, a gente tem bastante casos, né, de vulnerabilidade mesmo. E aí, isso acaba impactando no acesso desses usuários aqui na vinda, na procura do serviço CAPES. E além de ser um local com bastante violências também. Acho que a gente vai aprendendo um pouquinho com essas pessoas mais vulneráveis, né? O quanto a gente precisa doar, ser hospitaleiras, acolher e fazer um direcionamento. Um cuidado mais específico pensando na saúde mental. Então, o acesso da saúde mental, ela não é um privilégio, e sim uma realidade que nós, no mundo de hoje, a gente tem vivido, e ela deve ser cuidada em todos os sentidos, em vários momentos da nossa vida, e não só a nossa saúde física, a nossa saúde mental também precisa ser cuidada. O CAPS, né, a sigla dele é Centro de Atenção Psicossocial. Aqui o CAPS de Parelheiros é um CAPS adulto, né, então a gente atende a população a partir de 18 anos. O CAPS 3, por exemplo, que a gente tem leitos de acolhida integral. Os tipos de diagnósticos de transtornos que a gente atende aqui, a gente atende transtornos ansiosos, de personalidade, transtornos psicóticos. Na fase aguda da doença, ou um transtorno persistente, que aí a gente prioriza essa estadia no CAPS, né? Porque quando a ideia é que quando o transtorno esteja estabilizado, essa pessoa possa acompanhar na UBS. A gente tem basicamente 3 tipos de atendimento, que são o atendimento em grupo, que é o carro-chefe assim, do trabalho, né? Então a gente tem diversos grupos aqui, né? Grupo de música, de artesanato, grupo de roda de conversa, de meditação, grupos de homens, de mulheres, tem grupo de tabagismo, diversos grupos. Tem os atendimentos com a figura do médico, né? E tem um atendimento que é com a pessoa que vai ficar responsável pelo cuidado desse usuário, que a gente fala que é a referência. Geralmente acontece uma vez por mês esse atendimento. Então, esses 3 tipos devem andar junto dentro do trabalho do CAPS. Hoje a gente entende que esse trabalho psicossocial, que tem a ver com as terapêuticas, né, com ele vir ao CAPS, estar aqui com a comunidade do CAPS, né, ter um trabalho também no território onde essa pessoa convive, né, junto com a família, junto com a comunidade, é um trabalho muito mais eficaz do que simplesmente uma consulta médica. Nós estamos
estamos aqui em uma região periférica, né, de São Paulo, então, por si só, os moradores daqui têm difícil acesso à saúde, à educação, né, à cultura, ao lazer. E aí são esse perfil de paciente que a gente recebe. Tem bastante área rural, então aqui a gente fala que tem o centrinho de Parelheiros, mas em torno tem outros bairros, né, que são bem afastados. Então, para acessar o CAPS já é difícil, mesmo estando aqui na mesma região. Quando a gente vai fazer alguma visita, né, isso também fica muito evidente. Tem questões de moradia também muito precárias, né? E isso tudo é influenciado por esse local ser um local mais periférico mesmo, né? Então, é muito importante o trabalho do CAPS nesse território, né? Porque a gente vai aos poucos quebrando essas barreiras. O sítio que a gente fez para um usuário, né? Quando a gente chegou na casa dele, ele vivia num local que não tinha saneamento básico, não tinha energia, e ele estava fazendo a construção da casa dele de alvenaria, né? Foi uma casa de madeira. E aí estava fazendo a construção de alvenaria, só que ele não tinha o dinheiro para comprar o material. Então ele conta um pouco da história dele, que ele vem de Minas Gerais, do interior de Minas, e ele era filho de uma escrava, isso já fora ali do período da escravidão, mas assim, a família dele vivia como escravo dentro de uma fazenda, e aí ele aprendeu a fazer blocos de barro. E aí quando a gente chegou na casa, ele estava assando os blocos, né, para eles ficarem durinhos ali para fazer a construção, né? Só que pensa, né, o quanto que demora que ele ia ter para fazer isso um por um, né? E ele ainda tinha uma questão de mobilidade física que impedia ele de ter uma agilidade maior. Então isso me tocou muito, assim, né? Porque é muito difícil, né, você chegar num local, a pessoa tem quase nada de recurso de sobrevivência, né? A gente já enfrenta esse primeiro desafio, que é trazê-los ao CAPS, né? O nome CAPS às vezes assusta muito, né? As pessoas que estão ao redor dessa pessoa adoecida têm ali uma dificuldade de meu familiar vai estar lá no CAPS, né? Então acho que isso é uma primeira barreira. O CAPS Adulto 3 Parelheiros atende a população indígena em parceria com a Atenção Básica, que possui 2 UBS na terra indígena Tenonde-Porã. O atendimento inclui visitas domiciliares, atendimentos individuais e grupos terapêuticos quinzenais, realizados na UBS ou em espaços abertos nas aldeias. Um desafio específico nesse atendimento é a distância do território indígena, que dificulta a participação dos indígenas nas atividades do CAPS. Além disso, a barreira linguística também representa um obstáculo, pois os profissionais de saúde não falam guarani, e alguns indígenas ainda têm dificuldade com o português. O atendimento aos indígenas considera suas especificidades culturais. Os agentes comunitários de saúde indígenas auxiliam na comunicação, fazendo a tradução entre guarani e português e buscando pacientes em suas casas. Além disso, o CAPS reconhece a importância da integração entre saúde mental e saúde espiritual para os indígenas, respeitando o uso de rituais de cura e o papel do pajé no cuidado com os pacientes. A formação de um grupo de mulheres em uma das aldeias, onde se discutem papéis de gênero e diferenças culturais, também é uma estratégia diferenciada. Um caso que ilustra a importância do acolhimento culturalmente sensível é o de uma paciente indígena que, durante um agravamento do sofrimento psíquico, teve a possibilidade de ser acolhida integralmente no CAPS. No entanto, ela própria optou por buscar o pajé e realizar rituais de cura, afastando-se temporariamente dos profissionais de saúde. Inicialmente, isso causou angústia na equipe, mas posteriormente se mostrou benéfico para a paciente, que retornou ao acompanhamento com melhora dos sintomas. Esse caso evidenciou a necessidade de respeitar os conhecimentos tradicionais guarani no processo de cuidado.
experiência foi boa, por causa que eu passei a me tratar direitinho, fazendo os meus grupos. Teve meus altos e baixos também, eu tive crises, mas também teve as coisas que eu conquistei também, com grupo de horta, grupo de karaokê, violão. Essas foram as primeiras coisas. Eu gosto de ir pro CAPS por causa que quando eu venho pro CAPS eu me interajo com pessoas diferentes. Cada vez mais eu tenho um aprendizado com os meus colegas, procuro respeitar as diferenças, que nós não somos iguais, cada um tem o seu diagnóstico, tem que saber respeitar, que cada um tem sua fase difícil e sua fase boa. Então, a primeira coisa que eu digo para quem está sofrendo é procurar primeiramente um CAPS, entrar no acolhimento para fazer as coisas certas e não estar pensando, vamos dizer assim, bobeiras, né? Fazer coisas erradas, procurar não brigar em casa, ter um apoio familiar também é importante, por causa que tudo vem de casa, né? Começa tudo dentro de casa. E a maior conquista, né, acho que um pouco do que eu vinha falando sobre a história do cuidado de pacientes com saúde mental, né? Hoje eles têm essa possibilidade de terem qualidade de vida melhor, assim, né? Possibilidade de ressocializar, né? De trabalhar dentro das possibilidades deles, sim, mas de construir algo, né? Não ter o espaço deles dentro da sociedade minado.